Bom, a minha infância, eu acho que as principais lembranças que eu tenho é que desde muito nova eu sempre quis ser médica. Lembro de, assim, bem menina, com 5 anos ali na alfabetização, quando perguntava o que eu queria ser quando crescer, eu falava que era médica. Porém, ao mesmo tempo, né, eu via do outro lado tanto professores, porque eu estudei um tempo em escola particular, desacreditando muito. Eu tive um único professor, que era um professor negro também, que falou: não, você consegue ser médica, isso é possível para você. Mas, por outro lado, eu sempre via os colegas e os professores desacreditando. Meus pais, eles foram pegos um pouco de surpresa com a escolha da profissão, porque minha família, eu sou a primeira pessoa com graduação. Então, por conta disso, eles não sabiam nem o que era uma universidade, como chegar lá, muito menos como que se fazia para virar médico, né? Então, eu acho que o momento que eu disse que eu queria ser médica foi bastante de temor para eles, que eles pensaram como que a gente vai fazer essa menina chegar lá, tanto por questões financeiras, né, quanto também pela questão do racismo, que eles sabiam que eu ia passar nesse caminho. E aí, no decorrer da minha infância, eu acho que o que eu passei foi muito na escola, o cabelo. Acho que todas as meninas, não só meninas, claro, né, mas a gente escuta mais esse relato das meninas, falando que realmente a gente é retirada dos espaços por conta do cabelo. Então, tive que alisar o cabelo muito nova para poder me adequar ao colégio, principalmente quando eu estive no colégio particular. E aí, depois disso, né, além disso tudo, eu acho que foi o racismo contra a parte de inteligência mesmo, intelectual. Porque eu via que existia um descrédito quanto à minha capacidade e eu tinha que me provar sempre muito melhor do que os outros alunos para poder ser reconhecida de alguma forma. Acho que isso vai moldando a gente, né, enquanto uma criança negra, de uma forma assim bastante pesarosa, né? Que a gente cresce com esse peso de eu preciso ser muito melhor que os outros para poder entrar ali no que é o básico, que é o mínimo, né? Tá num grupo de estudos, num curso, né? Alguma coisa do tipo. Então eu acho que uma parte da minha infância foi sempre bem marcada. Tive poucos amigos negros no colégio particular. Eu era, durante muito tempo, fui a única garota negra da sala. Então não me via, não me reconhecia em nenhum espaço. Eu lembro, tenho muitas memórias de estar no recreio sozinha, lanchar no banheiro, por exemplo, porque realmente, depois de muitos anos que eu entendi que isso era racismo, né? Mas na época eu achava que só não gostavam de mim. Mas assim, depois de muitos anos eu entendi que não era por isso. Eu sou de Rondonópolis, né? Uma cidade aqui do interior. Então, eu acho que é uma cidade muito branca ainda, né? Então, eu acho que isso marca muito. E com certeza me marcou bastante essa rejeição dentro do colégio. Bom, falar sobre racismo para mim, eu acho que é falar sobre grande parte, né, da minha vida, da minha história, porque eu escolhi uma profissão em que eu passei racismo em cada segundo que eu estive na universidade, né, níveis assim, inclusive que atrasaram a minha formação, porque ao reportar um caso de racismo, por exemplo, de um professor, eu fui depois, como consequência, reprovada numa matéria na qual eu não pude ter uma vista-prova. Coisas desse tipo. Além disso, também o que eu passei com outros alunos foi bem difícil. Eu acho que é um curso muito branco, né? É um curso em que a gente vê pouquíssimos médicos e médicas negras, o que eu acho que, assim, mais me marcou, o que mais me marca ainda, na verdade, é o racismo dos pacientes, né? Que é uma coisa que às vezes a gente não espera, porque muitas das vezes a gente imagina, nossa, talvez aquele paciente que eu esteja atendendo, que é um paciente negro, ele se reconheça em mim.
e isso não exista, mas muitas das vezes o que acontece é o contrário. Existe um descrédito na minha profissão, existe um descrédito na qualidade do meu trabalho, por eu ser negra, e um descrédito de que eu seja médica, né? Uma das coisas mais comuns que eu passo praticamente todos os dias é o questionamento se eu sou realmente médica. Mesmo estando de jaleco, escrito médica, mesmo estando com uma roupa de setor ali que é designada para os médicos, né? Então, é muito ruim todos os dias eu precisar provar a minha profissão, provar uma coisa que eu sei que meus colegas não precisam provar, né? A partir do momento que eles têm um CRM, né, um número de conselho, eles estão ali no espaço e, por serem brancos, inclusive, mesmo pessoas de outras profissões, mas por serem brancas, terem um certo estereótipo, elas são lidas enquanto médicas. Porque a gente sabe, né, o que a gente tem de estereótipo do que é um médico, a ideia de qual é o médico, né? Que é uma pessoa branca, uma pessoa geralmente muitas vezes de cabelo claro, até de olhos claros, que vem de uma família abastada, muitas vezes de uma família de médicos também. E o meu caso é completamente diferente, é completamente contrário. Acho que além disso, eu tenho recordações assim que me marcaram muito, eu acho, pensando principalmente no trabalho, que é a grande parte do meu dia, né? Que foi um dia que eu fui realmente maltratada pelo paciente que falou que não gostaria de ser atendido por mim e que preferia o médico branco e falou dessa forma mesmo, né? Às vezes eu fiquei até pensando depois, pelo menos essa pessoa explicitou, né? Não foi um racismo escondido. Mas é muito triste e deixa a gente muito decepcionada, porque parece que a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho, mas não tem a ver com o meu trabalho, né? Tem a ver com uma coisa que eu não posso mudar, que é a minha cor. Acho que, além disso, durante todo o decorrer, né, da minha vida, já passei situações fora da profissão, óbvio, né? Situações em aeroportos, situações de ser constantemente sou revistada em aeroportos. A revista nunca é aleatória, né? Na verdade, na minha opinião. E é só eu colocar uma trança ou um turbante que a revista aleatória de repente cai em mim. De repente precisam olhar minha mala, de repente precisam, né, abrir tudo e é bastante constrangedor para qualquer pessoa, com certeza. Então, eu acho que são coisas que às vezes as pessoas não conseguem mensurar como marca, né? Você passar por isso constantemente, se provar o tempo todo, tá exposta o tempo todo. Eu sinto que eu tô sempre, por conta do racismo, eu preciso estar sempre exposta, porque eu tenho que me explicar demais, eu tenho que me expor demais para ter o mínimo, para não ser confundida com uma pessoa criminosa, para não ser confundida com uma pessoa preguiçosa, né? Porque eu não posso estar sem fazer nada que tenha o estereótipo da mulher negra que é preguiçosa ou da mulher negra que é barraqueira. Eu não posso chegar no lugar e falar um pouco mais alto ou reivindicar um direito que é meu, porque eu estou fazendo um barraco. Enquanto a gente sabe que pessoas brancas fazem a mesma coisa e elas são prontamente atendidas e têm seus problemas resolvidos. Então eu acho assim que falar de racismo é falar da minha vida toda, é falar de grande parte do que eu passo e falar também do silenciamento que é passar por isso, porque muitas das vezes mesmo, a gente não consegue falar com outras pessoas que não sejam pessoas negras, elas não entendem, elas realmente acreditam que isso é uma coisa da nossa cabeça, que a gente criou ali e que saiu do nada. Até pelo fato, acredito, de não querer se responsabilizar que o problema também são elas, né? Que existe tudo isso. Então, acho que é uma coisa muito dolorosa, mas que eu sinto, né, que
infelizmente, com o passar dos dias, a gente acaba engolindo a ponto de até falar pouco sobre isso. Infelizmente, acho que estar aqui falando sobre isso é uma coisa importante, inclusive. Bom, falar de superação, acho que é parte boa, né? Me formar foi uma grande superação, eu acho. Na verdade, se for bem pensar bem, vindo de onde eu vim, né, de uma periferia do interior do estado, numa família que não tinha condições nenhuma, né, e tudo mais, acho que vindo de onde eu vim, ter terminado o ensino médio é uma superação, porque não foi a realidade dos meus pais, não foi a realidade de nenhum primo, né, e foi até uma realidade difícil para o meu irmão. Então, eu acho que estudar, né, ter a possibilidade de estar dentro de ambientes acadêmicos, igual eu estive, ter a possibilidade que eu tive durante a universidade também de conhecer coletivos de pessoas negras, de conhecer outras pessoas dentro da medicina negras que também passavam pelo que eu passava, que também estavam vivendo o que eu vivia e poder dialogar sobre isso e ser acolhida. Eu acho que eu me senti num estado de superação quando eu vivi isso, né? Porque eu estava na universidade de um jeito que eu estava me sentindo sufocada, me sentindo calada, que eu não podia contar sobre todo o racismo que eu sofria para ninguém, porque ninguém conseguia entender. E aí quando eu encontrei outras pessoas no país todo e até fora que viviam o que eu vivia, foi assim, um grande alívio. Eu me senti superando uma grande barreira e foi o que permitiu eu me formar, na realidade. Porque eu não vejo que eu teria conseguido me formar sem esse apoio. O racismo, inclusive, poderia ter impedido eu ter pego o meu carimbo, né? Ter pego o meu CRM. Mas eu superei isso e eu consegui que isso não fosse um impedimento. Me formei na pandemia, né? Então foi um momento difícil para todo mundo. E se formar num momento desse, eu acho que trouxe uma dificuldade ainda maior. A gente estava lidando com pessoas muito mais sensíveis a tudo, né? E, ao mesmo tempo, um momento histórico muito sensível em vários sentidos em relação a racismo, né? E o que as pessoas pensavam sobre isso. Então, eu me senti também superando uma grande barreira quando eu formei num momento como esse e pude passar a exercer minha profissão, sabe? Além disso, eu acho que o fato de hoje eu conseguir construir uma família, conseguir ter uma vida relativamente equilibrada, que também não é a realidade da maior parte de muitas pessoas negras, né? Ter realmente uma família estruturada. A gente sabe que a maior parte das pessoas negras que estão na periferia, elas têm famílias que estão com mães criando filhos sozinhas, né? A questão financeira também é muito importante. Eu acho que eu ter me formado numa profissão que me dá uma condição financeira interessante, isso foi uma grande superação não só para mim, mas para minha família toda. Eu pude ajudar toda a minha família, que é uma coisa que me faz muito feliz, assim, sabe? Eu falava assim, eu consigo ajudar as pessoas da minha família hoje, né, depois do que eu vivi. E eu acho que, além disso, superar obstáculos relacionados ao que o racismo interpõe pra gente, o racismo intelectual também. Hoje eu me sinto muito mais capaz, né? Eu vejo a Keila de 7 anos atrás, ali no início da faculdade, que tinha medo até de falar o que já tinha lido 1000 vezes, sabe? Que tinha receio de o tempo todo ser questionada, achava que tinha que estudar as coisas várias vezes para poder sequer abrir a boca. E hoje eu me sinto muito mais segura para conseguir me colocar nos espaços. E eu acho que isso é uma superação dentro de um país tão racista e desse racismo estrutural, porque a gente é calado o tempo todo, né? E eu realmente percebo uma diferença hoje em dia de
autoestima, né? De me ver como uma pessoa negra que é ativista, uma pessoa negra que está presente nos espaços e que faz a diferença quando eu vejo, quando eu atendo outras crianças negras que olham para mim e falam: eu quero ser médica igual você, eu quero ser igual você. E eu deixo elas brincarem de médico, colocarem um estetoscópio e ver o olhinho delas brilhando porque elas olham e falam assim: nossa, tem uma pessoa parecida comigo que conseguiu, sabe? Que virou médica, aquela coisa que eu vejo só na TV e olhe lá. Né? Agora a gente até vê alguma coisa na TV, mas antes nem isso, né? Então, isso para mim é o que eu queria, né? Quando eu penso nisso. Eu trabalho hoje em dia num posto de saúde, então na atenção primária, posto de saúde numa área bem periférica. E o que eu mais vejo todos os dias, eu acho que é isso. Crianças que às vezes eu atendo e não têm vontade. Você pergunta que profissão elas querem ser e elas falam, inclusive, profissões. Ah, eu gostaria de trabalhar catando lixo, já ouvi isso. Ou de limpando casa. E aí, depois de algumas consultas comigo, elas falam: não, eu quero ser médica, né? Eu quero ser igual a você, eu vou estudar, eu quero ir para a escola, né? Isso para mim eu acho que não tem preço. Para mim é o maior estado de superação, talvez, o que essa minha caminhada e essa minha profissão pôde me proporcionar.